eu vou compartilhar algo com vocês, pegando o gancho daquilo que foi ministrado sábado passado. Eu fiquei pensando, meditando naquilo de sair da zona de conforto. E me veio a história de Davi, que Davi ele passou por um período como esse, que muitos de nós passamos, que foram períodos de crise. E Davi ele teve um período que ele passou uma crise no qual ele foi parar dentro de uma caverna. E ali Deus ele falou assim, eu tenho como resolver tudo isso para você. Vou te dar 400 homens. E desses homens você vai fazer um grande exército. E aí Deus resolveu a crise dele. Mas detalhe, dentro desses 400 homens, nenhum deles sabia como pegar uma flecha, usar uma espada. Nenhum deles tinha habilidade nenhuma. Aí você para e fala assim, é para mim sair da caverna ou para afundar mais e morrer com esses 400? Porque para e pense, todos que estavam ali, ninguém queria nada com nada. Todos estavam despreocupados. Então, na maioria ali, grande maioria, estavam fugindo de alguma coisa. E veja que interessante, Davi ele conseguiu mudar toda essa história. E aí me veio uma história muito interessante. Um grupo de pesquisadores pegou 5 pessoas, colocou dentro de um barco e levou esse barco até o meio do lago. E ali, essas 5 pessoas, cada uma com um remo, e aí elas começaram a remar, 5. E aí o que o barco fazia? Começava a girar em torno deles, mas não ia para lugar nenhum. Até que um deles pegou e falou assim, não, calma aí, para todo mundo. Aí todo mundo ficou olhando assim para ele, quem ele pensa que ele é? Não, para. Quando eu falar já, vocês vão, a parte direita vai remar e depois a parte esquerda, até nós chegarmos à ponta. Aí todo mundo, não, tá bom, vamos ver se vai dar certo. Aí foi, direita, esquerda, direita. Aí chegaram na ponta. Aí ele falou, ufa. Aí desceu esse que teve a ideia. Agora os outros voltam e ficam lá. Aí nisso eles falaram assim, bom, vamos repetir o que ele fez. Aí levantou outro e falou assim, vamos lá, direita, esquerda, direita. E chegou até a beira. E todos seguiram esse mesmo caminho, até ficar um só, e ele fez a mesma coisa sozinho, até chegar na beira. Mas, veja que interessante. Nessa pesquisa, eu vou desligar isso aqui, que isso aqui é terrível. Vocês que estão aqui na frente, pode mudar para o outro lado. Mas veja que interessante. Todos que estavam ali naquele barco, nenhum deles era um líder. Mas a situação na qual eles estavam ali fez com que a mente deles mudasse. Fez com que a mente deles falasse, não, eu estou aqui, do meu lado está todo mundo, então alguma coisa precisa mudar. E aí eles foram, um deles se levantou, vamos fazer assim, está todo mundo tentando sair do lugar, mas ninguém está indo para lugar nenhum. Vamos fazer assim, direita, esquerda. E eles conseguiram chegar ao ponto. Lá em 2 Samuel, Samuel, capítulo 22, verso 2, abre para nós lá. 1 Samuel 22, versículo 2. Isso. Lá fala assim, ajuntaram-se ele todos os que achavam em aperto, todos os evidentes endividados, todos os amargurados, todos de espírito, e ele se fez líder deles, e havia com ele cerca de 400 homens. Circula para mim aí, ele se fez líder deles. Veja que interessante, qual foi a estratégia de Davi aqui? Veja que aqui no verso 2 ele fala assim, e Davi se fez líder deles. Se você for procurar no original, lá fala assim, Davi se fez líder deles. O que quer dizer isso? Que Davi se fez líder deles. Em outras palavras, trocando em miúdos, Davi se fez modelo para com eles. Então, Davi, ele pegou e falou assim, não, eu vou ter que chamar a responsabilidade para mim. Então, Davi se fez modelo deles. E aí que entra o X no negócio.
Aí que o caldo entorna. Por quê? Hoje, muitos de nós não queremos ser modelo para as outras pessoas. Não queremos assumir a responsabilidade, porque aqui nós podemos ver que Davi ele se fez modelo para aqueles homens, para remover eles dali. E nós podemos ver que desde Gênesis, Deus ele já criou o homem para que o homem liderasse. Então, Deus ele criou o homem de uma forma perfeita para que ele liderasse. Nós podemos ver lá que ele fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, para que ele venha dominar sobre a terra. Então, quando Deus ele deu essa autoridade para o homem, para quê? Para que ele viesse dominar. Mas o que aconteceu? O pecado entrou no homem, e essa imagem de Deus foi totalmente distorcida. Essa imagem de que o homem precisa liderar foi totalmente corrompida. E a partir daí, o homem passou a se tornar passivo com a sua liderança. E aí você fala, André, eu liderar? Como assim? Não nasci para isso não. Quer ver como você nasceu para liderar? Na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, não sei se você trabalha, com os seus amigos mais achegados. Você pode ver que nesses ambientes, alguém ali precisa ser o líder. Alguém está seguindo alguém. Aí você fala, André, né, nenhuma dessas situações eu sou líder. Quer ver? Liderar a sua própria vida. Como é difícil liderar a sua própria vida. Horário para acordar, trabalho para entregar, lavar a louça, ou deixar o lixo lá de fora. Não é difícil liderar a própria vida? Então você vê que você ali precisa liderar. De alguma forma você precisa liderar algo na sua vida. Então, veja o quanto de oportunidades, de pessoas que Deus está colocando ao seu redor, só que você não está aproveitando, você não está conseguindo ser líder delas. Entenda, líder aqui, eu estou falando modelo. Você não está conseguindo ser modelo para essas pessoas. Davi, naquela caverna, reconheceu que ele não tinha habilidades, que não eram habilidades dele, mas que Deus poderia usar a vida dele para marcar a vida daquelas pessoas. Davi ele entendeu isso. Nós podemos ver aqui mesmo, se você for ler Samuel 22, você vai ver que todos aqueles homens, ou eles estavam ali porque eles estavam fugindo, porque alguém queria matar eles, que era o caso de Davi, ou eles estavam endividados, ou eles entraram numa bad tão profunda, ao ponto de quererem se matar, então eles foram todos para aquela caverna, porque não tinha mais nenhuma perspectiva de vida. Então, Davi ali, ele não tinha habilidade nenhuma. E aí ele falou assim, Deus, as minhas habilidades, eu sei que não tem como fazer algo. Então ele confiou completamente em Deus. Nós só temos uma vida aqui na terra e podemos escolher de que formas passaremos esse tempo aqui na terra. Ou vamos tomar uma atitude e fazer algo, ou vamos empurrar com a barriga, que eu não tenho, mas ou vamos empurrar com a barriga e achar que está tudo bem, tudo feliz, meter aquele sorriso de palhaço aqui, dar risada para todo mundo e ser infeliz. Nós podemos fazer isso e todo mundo vai acreditar que somos felizes, porque eu estou empurrando com a barriga. Eu vou chegar em algum lugar? Vou, mas será que é isso mesmo? Não tem saída, vai ter uma hora, vai ter um momento que a ficha vai cair. E aí? O que você vai fazer? Estava conversando esses dias com um pastor, líder de um mover que nós queremos fazer aqui também, e ele comentando que muitas pessoas chegam até ele e falam assim, eu não tenho vocação para liderar, eu não nasci para isso, eu não sei liderar, cuidar de pessoas, Deus me livre, eu não quero isso. E aí ele foi conversando, conversa vai, conversa vem, e aí ele falou assim, na realidade, sabe qual que é o seu maior medo? Não é de liderar pessoas, não é de assumir uma responsabilidade para você. Na realidade, o fato de você não querer liderar é que todas as vezes quando fala a palavra liderar, você olha para si e começa a ver os seus efeitos, começa a ver aquilo que você faz de errado. Você começa a olhar para você e falar assim,
Eu não sou bom o suficiente. Eu não sei fazer daquela maneira, daquela forma. E você começa a olhar para você. Isso é fruto do pecado, da carne pecaminosa que aconteceu lá no Jardim do Éden. Por conta disso, você começa a olhar para você e ver, nossa, eu não sou bom o suficiente para fazer isso. Eu não sou bom o suficiente para ir mais além. Será que hoje você está passando o mesmo que Davi? O que ele foi? Exatamente foi o pecado que fez com que o homem tivesse essa imagem totalmente destruída de Deus. Porque antigamente o homem se relacionava com Deus e Deus ia lá e conversava com ele. Mas você pode olhar lá depois, ler Gênesis 3, que a partir dali o homem começa a se tratar de uma outra forma. Você pode ver que Deus ele se relacionava com o homem. E quando o homem caiu, o que ele fez? Se escondeu. Mas espera aí, antes Deus ele não conversava com o homem? Adão ali no jardim todos os dias? E por que quando ele desobedeceu a Deus ele se escondeu? Hoje é o que muitos de nós fazemos. Qual que é a nossa atitude? Se esconder. Ah, eu não quero, eu não posso, eu não consigo. E nós acabamos se escondendo. Sabe? O tamanho da sua liderança é até onde você vai chegar. Não está ligado na sua capacidade, nas suas habilidades, naquilo que você pode fazer. A sua liderança está ligada com o poder do Deus que reside dentro de você. É lá onde você vai chegar. Mas se você continuar olhando para você fala assim, eu não posso. Mas isso é desfrutar da graça, isso é você entender o quanto você é amado. A graça nos qualifica a fazer coisas sobrenaturais. Porque nós somos justificados nele. Ele já fez por nós. A graça ela vai te capacitar a fazer aquilo que você nunca imaginou. Parabéns, mano, pelo seu projeto. Meteu as caras, vai lá, Deus vai te honrar. Você vai ir muito longe. Mas nós precisamos de pessoas assim, que chamam a responsabilidade, vamos fazer. O negócio tem que acontecer. Se der errado, deu, e aí? Continua fazendo, uma hora dá certo. Pode ter certeza disso. Amém? Então, nós precisamos ter na nossa mente transformada. Jesus é o nosso modelo. Ele foi um grande líder. Ele foi uma pessoa que venceu todas as tentações, venceu todos os desafios que foram colocados para ele. Tem melhor modelo que esse? Não tem. Mas hoje, infelizmente, a nossa geração tem uma falta de referência. Eu não estou falando daqueles top 5 que já estão na mídia já faz um bom tempo, tem 1 milhão de seguidores. Não estou falando dessas habilidades. Nós precisamos de pessoas que falam assim, não, eu quero fazer, eu vou fazer. Eu não sei como fazer, mas eu me disponho a fazer. É isso. Nós precisamos de pessoas assim. Nós precisamos de referenciais assim. Você quer ver? A maioria aqui estuda. Mas quer ver como é engraçado o referencial? Aquele aluno, não sei se é você ou se é o seu caso, se for você, não levante a mão. Mas sabe aquele aluno que a diretora chega na sala e fala assim, fulano de tal, desce, mas nem foi ele. Que é o referencial da bagunça de todo mundo ali. Tacaram um papel em você. Você já olha para quem? Para aquele que apronta. Foi só no meu tempo de escola só que acontecia isso. Então, aos referenciais de pessoas que nós temos hoje. Mas será que não trazendo condenação ou peso sobre a sua vida, mas é algo que nós precisamos pensar hoje. É o que me fez pensar depois da palavra sobre sair da zona de conforto. Será que nós estamos sendo esses referenciais aonde Deus tem nos colocado? Isso me preocupa muito, porque era para nós já estarmos aqui com esse prédio cheio. Mas o que nós precisamos fazer para que nós venhamos romper essa barreira e lotar esse prédio? Quando fomos para o outro prédio, não tem espaço nenhum. Nós precisamos se tornar referenciais para essas pessoas.
Quando as circunstâncias se tornam difíceis e começam aqui dentro de nós nos lembrar que nós não temos qualificações, que nós não temos habilidades necessárias para fazer aquilo, lembre sempre, qual que é o tamanho do seu Deus? O que Deus pode fazer por você? Esse é o X da questão. Todas as vezes que o diabo lembrar que você não pode fazer algo, volte tipo assim, levante seus olhos para o céu e fala assim, eu não posso, mas o meu Deus pode fazer. O meu Deus pode realizar isso. Então, não fique mais com medo, não. Vai para cima, faça o negócio acontecer. Usar uma frase goiana. Bota o trem para frente e faz o negócio acontecer. Deus te escolheu e te formou para isso. Ou seja, agarre as oportunidades, agarre aquilo que está na sua frente. Não precisa abrir. Em 2 Timóteo 1,7 fala assim, porque Deus não nos deu espírito de escravidão, mas nos deu um espírito de amor. Para que Deus ele não te chamou para você ficar passivo, e eu acho que eu vou fazer. Não, Deus te chamou para você governar. A autoridade de Deus está sobre a sua vida. Ele quer que você reine. Não é para você também chegar e falar assim, não, eu sou o chefão aqui. Não, com ordem e decência. Use as habilidades que Deus já te deu. Eu costumo sempre dizer que, para alguns, teve um líder que veio se aconselhar comigo em Goiânia, e ele falou, André, minha célula não está rompendo, minha célula não está crescendo, eu já fiz isso, já fiz aquilo outro, eu acho que eu vou fazer um curso daquilo. Eu falei, não, o curso é muito bom, vai te ajudar. Mas eu falei assim, mano, enquanto você continuar querendo pegar a ferramenta de outras pessoas e querer adaptar a você, você nunca vai conseguir romper. Mas quando você pegar as ferramentas que Deus te deu e começar a trabalhar com elas, você pode ter certeza, você vai muito mais longe. Você vai além do que aquelas pessoas. Então, aí eu falei, mano, para de olhar para o que está acontecendo ao seu redor. Olhe para Deus e fala, Senhor, quais são as ferramentas que o Senhor já me deu? O que o Senhor quer me usar? E a partir daí, você começa a ser usado por Deus. Porém, alguns, infelizmente, abrem mão de querer liderar. Porém, muitos, mas muitos mesmo, por falsos conceitos, por crenças erradas, acabam abrindo mão e falando assim, não, eu não quero liderar. E a triste notícia é que perdem o prazer, a vida vai passar, e eles vão chegar no fim da vida e vão falar assim, nossa, eu poderia ter aproveitado mais. Eu poderia ter feito aquilo lá, como o Vinícius falou. Eu fiquei das 6 horas da tarde até o meio-dia do outro dia, numa bendita de uma fila. E aí, passou. Foi uma aventura, foi. Mas valeu a pena? Valeu, a televisão está lá em casa, lá, dá para assistir jogo. Queimou ainda não. Então, sabe, tem coisas que você precisa fazer. Não estou falando para você cair no mundão aí e fazer um monte de coisa errada. Mas Deus está te dando um monte de oportunidades para que você possa ser usado por Ele. E essas oportunidades estão passando. Passou, não tem como mais eu voltar lá atrás e falar assim, não vou ficar mais na fila. Passou. As coisas que você fez de errado, os que conhecem meu passado sabem, eu fiz muita coisa de errado, não convém eu falar. Passou, agora eu preciso tomar novas atitudes. Agora eu preciso liderar de uma outra forma. Eu preciso me posicionar e falar, não, é isso, eu vou. O Senhor está comigo. E eu vou para cima. Então, nós precisamos mudar a nossa mente. Nós precisamos ter a nossa mente transformada para que Deus venha nos usar. E isso tem muito a ver com uma maneira, com uma forma que nós enxergamos a Deus. Como você enxerga a Deus, como você vê a Deus, vai determinar o restante das coisas. Uma parábola que ilustra muito bem isso é a parábola dos talentos, lá em Mateus 25:14, não precisa abrir não, para nós ganharmos tempo. Fala sobre essa liderança, de você entender e a forma como você relaciona. Nós vemos, quantos conhecem aqui a história, já foi ministrado sobre isso. Um senhor vai viajar, então ele chama os seus servos, e ali
Ele divide os talentos para os seus servos. Para um ele dá 5 talentos, para outro ele dá 3 talentos, e para um ele entrega 1 talento. Então, o que recebeu 5, de imediato ele já sai correndo e já multiplica os seus 5 talentos. O que recebeu 2 ou 3, pegou esses talentos e também saiu correndo e já multiplicou. E o que pegou 1, o que ele fez? Cavou ali, enterrou e deixou, como o gato faz. Então, ele enterrou e deixou. E voltando esse dono dessa fazenda, para que você entenda melhor, foi prestar conta, que falou assim, ó, tá aqui, os 5 que você me deu, e os mais 5 que eu multipliquei. Aí eu vi, ó, tá aqui o que você me deu, e mais o que eu multipliquei. Porque liderança tem a ver com isso, com você multiplicar aquilo que Deus confiou na sua mão. Deus, Ele confiou talentos na sua mão. Tenha certeza disso. André, eu não sei fazer nada. Mentira. Mentira. Deus, Ele confiou sim talentos na sua mão. E veja, o que recebeu 1 talento, o que ele fez? Ele enterrou. E aí ele chega no servo e fala assim, bom, sabendo que o Senhor era muito severo, planta onde ninguém quer plantar e colhe onde ninguém colhe. Ah, eu fiquei com medo, enterrei. Aí o servo fala assim, não, mas você poderia ter colocado no banco, feito qualquer outra, ia render, você enterrou. Veja, algo interessante aqui que o Senhor quer nos mostrar. A maneira como você enxerga Deus na sua vida, determina todos os seus relacionamentos. Determina como você vai se relacionar, como que você vai pedir a Deus. Se você anda muito pela sua justiça, por aquilo que você pode fazer, por aquilo que você pode realizar, é sinal que você está enterrando o talento que Deus confiou nas suas mãos. Se você anda muito ansioso, se você falar, não vai dar certo, fica sempre com medo, não, você está enterrando o talento. Pare de ter essa imagem ruim de Deus, passe a ter uma imagem boa de Deus. Essa parábola tem muito a ver conosco, pois depois de nos converter, o Senhor tem colocado nas nossas mãos esses talentos. Podemos ver, podemos ter a mesma visão que esse de 1 talento, ou nós podemos ter a visão daquele que teve 5 talentos. Cabe você, é você que escolhe. Você que vai terminar. Não, eu sou de 5 talentos, eu vou multiplicar. E veja, não é a quantidade aqui não, porque se esse que recebeu 1 talento, ele multiplicasse em 5, ele seria aquele que multiplicou mais. Você entende? Deus, Ele confia 1 talento para aqueles que Ele sabe que Ele tem a capacidade de fazer com que aquele 1 talento se multiplique assim em 10. Porque o que de 5 Ele só fez 1 mais 1. Agora pare e pense, Deus confia 1 para você e você devolve 6 para Deus? Seria mais top. Então, nós precisamos ter uma visão de Deus um pouco transformada. Para que nós venhamos se tornar modelos, a nossa visão para com Deus precisa ser transformado. Muitas pessoas não desfrutam de conquistas em suas vidas, em sua liderança, pois, infelizmente, ainda têm uma visão errada do Senhor. Infelizmente, nós não conseguimos desfrutar, porque se eu falar assim, ó, Deus vai te abençoar. Você fala, é mesmo? Obrigado. Aí você já fica preocupado, fica com medo. Aí como que ele vai fazer isso? Aí eu vou dar um jeitinho aqui, eu posso ajeitar aqui. Não, confia, se posiciona, se coloca na posição. Não, se Deus falou que vai me abençoar, então eu vou. Mas eu vou como quem já conquistou. Então, tenha essa ousadia, tenha esse anseio de fazer essas coisas em Deus. E sabe de algo? Deus, Ele vai te honrar. Deus, Ele vai mover os céus e terras. Então, sabe, o grande X hoje, para nós, é que muitas pessoas, quando se fala assim, ó, vamos liderar alguma coisa, lembra, liderar que eu estou falando, você se tornar modelo. Ela olha para ela e fala assim, ah, mas eu não posso, eu não consigo, eu não tenho habilidades para fazer isso. O grande X aqui hoje é quantos aqui querem se tornar modelo para outras pessoas. Aqui nós podemos ver o exemplo, um grande modelo que nós temos é Jesus Cristo. Se Ele venceu, eu e você podemos também vencer. Então, todas as vezes que
um gigante aparecer na sua frente, não fique com medo. Ele vai esbravejar, vai falar coisas para você que vão confrontar o seu caráter. Mas faça algo interessante, dê 4 passos para trás. E fala para ele: nossa, o meu Deus é maior que você. Você perdeu. Vaza da minha vida. Vai embora, você não tem mais nenhuma autoridade. Meu Deus acaba de esmagar a sua vida. Sabe? Deus hoje, Ele convida muitos de nós a liderar. Mas algo que impede muitos de nós a liderar é o medo. Lá em 1 João 4,18 fala assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz castigo. Aqueles que temem não estão sendo aperfeiçoados no amor. Quais áreas na sua vida você quer que Deus venha aperfeiçoar? Quais são as áreas que você deseja que Deus venha alargar as suas fronteiras? Quais áreas na sua vida você quer que Deus venha te ensinar para que você venha crescer? Para que você se torne um referencial para as outras pessoas? Aqui, João, ele deixa bem claro que a forma para que você venha a ser moldado por isso é através do amor. Somente o amor e a revelação do quanto você é amado vai fazer com que todo esse medo seja lançado fora. Sabe, muitas das vezes nós não conseguimos crescer e romper por conta do medo. O medo em liderar faz com que você não se torne um referencial para as outras pessoas. Chegou o momento de você romper com tudo isso. Muitos acham que os seus fracassos estão ligados com algum castigo de Deus, porque eles acham que Deus vai castigar eles, porque eles tomaram decisões erradas. Mas não, isso tem a ver com a revelação de que você não é amado. Sabe, Deus hoje, Ele convida você a tomar uma atitude. Fala assim: Senhor, eu não quero mais viver debaixo do medo, debaixo da acusação. Deus, eu quero experimentar aquilo que o Senhor tem de melhor para mim. Eu quero viver os seus melhores sonhos. E para isso, eu preciso lançar fora todo medo. Qual é o seu medo hoje? Aonde você tem medo de romper? André, meu medo é de falar em público. Meu medo é que eu não consigo, eu não me vejo com boas qualificações para isso. Volto a dizer, será que o Deus que reside dentro de você é tão pequeno assim para você ter medo? E aí? Não é. Então, para que você vai continuar com medo? Chegou o momento de nós, como o exército de Davi, continuando a história ali, você pode ver que mais para frente, nunca houve na história um reinado e um rei que construiu e que teve um império maior como o do de Davi. Através desses 400, ele conseguiu marcar uma história. Sabe, Deus, Ele nos chama hoje para marcar a vida de pessoas. Deus nos chama hoje para sermos referenciais aonde Ele tem te colocado lá. Ele tem gerado, sim, de oportunidades, mas Ele quer te usar de uma maneira sobrenatural. Então, eu gostaria que você se colocasse de pé agora. E eu não sei quais são as áreas que têm gerado medo no seu coração. Eu não sei o que o diabo tem falado na sua mente, que tem causado e feito com que você ficasse paralisado, com medo de liderar, com medo de fazer as coisas para Deus. Eu não sei o que tem impedido você hoje de liderar, de se tornar um modelo para as outras pessoas.
Mas a pergunta é: até quando você vai querer continuar com medo? A pergunta é: aonde você quer chegar? Determinará a sua visão de quem é Deus para você. O tamanho da sua liderança é a forma como você enxerga Deus. Sabe? O medo de você fazer as coisas, o medo de você romper em Deus, não está ligado com as suas habilidades. Sabe, a sua preocupação, o seu medo de, mas como que eu vou resolver isso? Como que eu posso resolver isso? Não está ligado nas suas habilidades naturais. Elas são muito boas, sim, mas Deus, Ele quer que você possa experimentar do sobrenatural dEle. Deus, Ele quer que você possa experimentar de algo novo nele. Para isso, você precisa se libertar de todo medo. Em João fala antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Eu não sei quais tem sido seu medo. Uns têm medo de liderar, de se tornar modelo, porque toda vez que ele olha para ele vê que tem pecado ainda na vida dele. Toda vez que ele olha para ele vê que tudo que ele vai fazer, ele não rompe, ele volta a estaca zero. Uns têm medo porque tudo que ele coloca a mão parece que desanda, nada dá certo, nada flui. Uns têm medo de liderar porque todas as vezes a culpa, a condenação tem sondado o coração dele. E aí ele fala assim: eu não consigo, eu não posso. E ele para, simplesmente. Sabe, Davi dentro daquela caverna, ninguém ali tinha qualificação, ninguém ali tinha habilidade nenhuma. E mesmo assim, Deus usou aquelas pessoas para transformar. Deus, Ele quer usar a sua vida para transformar a sua casa, para transformar a vida dos seus pais. Deus, Ele quer usar a sua vida para transformar a vida dos seus amigos que estão lá perdidos. Muitos deles agora devem estar. Deus, Ele quer usar você naquele ambiente no qual você está. Deus quer fazer de você um referencial para aquelas pessoas. Um dos temas da nossa conferência, algo muito interessante, fala assim: e aqueles que transtornaram o mundo chegaram até aqui. Eu tenho convicção disso, que esses que vão transtornar o mundo, que irão pregar as nações, que aonde eles estiverem, Deus irá se manifestar de uma forma poderosa, estão aqui nesse exato momento. Deus, Ele quer te usar com aquilo que você tem. Então eu gostaria que você fechasse seus olhos agora e pensasse: qual que é o seu medo? O que tem impedido você de ser um modelo? André, são os meus pecados. André, é a culpa que reside em mim com o meu passado. O meu medo é que eu não consigo, tudo que eu faço parece que não dá certo. As pessoas ficam apontando o dedo para mim, falando que eu não consigo, que eu não vou dar em nada, que eu sou nada. O meu medo é porque eu não consigo ter controle sobre a minha própria vida. Eu não consigo controlar os meus sentimentos, eu não consigo controlar os meus pensamentos. E toda vez que eu me deparo com uma situação, eu olho para mim. Qual que é o seu medo? Fale para o Senhor. Fala: Senhor, eu tenho medo disso. Eu tenho medo que eu sou uma pessoa que peco muito.
Deus, eu tenho medo que tudo aquilo que eu vou fazer, parece que eu não consigo, as pessoas dão risada na minha cara. Deus, eu tenho medo porque eu não tenho habilidade nenhuma. Deus, eu tenho medo porque eu não consigo ter controle sobre as minhas emoções. Deus, eu tenho medo porque todas as vezes que parece que vai dar certo na minha vida, acontece alguma coisa e não rompe, não cresce. E é comigo, eu tenho a sensação que é comigo, não é com outras pessoas. Eu vejo todo mundo crescer, mas só eu não consigo romper. Meu medo é esse, Deus. Só comigo, parece que nada. O problema sou eu. Esse é meu medo, Deus. É por isso que eu não assumo a responsabilidade para mim. Qual que é o seu medo? Qual que é o seu medo? A misericórdia, não importa o que você faz.